É que tá viralizando. Os teus comentários sobre Beth são tão... Os outros também são. Sim. Mas os sobre Beth são tão inteligentes que a gente começa a mandar pros amigos, né? As pessoas têm que refletir sobre isso, Juliana. Sem dúvida nenhuma. Acho que Beth hoje representa muito o que é a política brasileira. É a apatia, como que a gente só movimenta e movimenta de uma maneira ineficaz só para atender uma pressão pública, mas não está efetivamente comprometido em resolver o problema. E aí eu me explico um pouquinho. Bem, a Beth foi aprovada no governo Temer, de uma maneira muito frouxa, e eles começaram a operar. O governo Bolsonaro tinha lá uma regulamentação no gabinete para ser aprovada, não fez nada durante 4 anos. Veio o governo Lula e isso já estava grande demais, né? Já tinha sinais na sociedade, tanto de doença mental, número de viciados enorme e, além disso, de impacto na economia. E aí a gente começa a sinalizar isso está muito grande, as pessoas estão se suicidando, as pessoas estão tirando a vida, estão acabando com a reserva de uma vida inteira e a gente começa a pressionar o governo, e foi um pouco isso que a gente faz. O governo regulamenta de uma forma muito frouxa, muito mais para arrecadar, para justificar uma arrecadação das bets, do que efetivamente criar travas, como é que o mundo fez. Porque a gente pode pensar assim, a Beth é uma coisa nova, mas o mundo já tinha feito. A gente tinha histórias no mundo de países que colocaram muito mais travas sobre as bets, sobre propaganda, sobre ídolos usando propaganda na camisa, sobre bet, e a gente não colocou nenhuma dessas travas. E aí, depois dessa regulamentação, passado 1 ano e meio, o que a gente vê? Uma epidemia. O negócio só cresceu, Bet envolvida com lavagem de dinheiro, Bet tirando dinheiro do varejo, a gente especula que 50 bilhões por ano é tirado do varejo, ou seja, um pequeno e médio empresário que já está sofrendo com imposto, já está matando o leão por cada dia, ainda vê sua demanda caindo vertiginosamente, o brasileiro já está endividado e ainda endividado por causa da Bet, e aí a gente começa a dar luz disso, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí o que o governo faz? O órgão responsável, há 15 dias atrás, anuncia que vai colocar sigilo de 100 anos. Um século. No processo de aprovação das bets. E nesses processos, a gente precisa ver, eu estou chamando isso de Betgate, porque a gente precisa entrar fundo nisso. Mas, Juliana, dá para culpar alguém mais? O Temer, o Bolsonaro ou o Lula? Alguém é mais culpado disso tudo? Eu sei que você foge da polarização nas tuas conversas. Sim, alguém fujo porque a gente tem que olhar tecnicamente. Eu sou engenheira. Eu trabalhei durante 25 anos no privado salvando escolas e faculdades falidas. Sim. Primeira coisa que eu faço é o olhar da razão, são os dados, os números. Às vezes você chega numa escola falida e tem uma professora que trabalhava ali há 50 anos e vem cheio de narrativas para te convencer da visão dela sobre o problema. Quando você é gestor, você precisa olhar tecnicamente o problema. Eu acho que é o problema da política brasileira. Primeiro, a polarização, sem dúvida nenhuma, é uma cortina de fumaça para a gente não olhar o problema de frente. E à medida que a gente sai dessa polarização e achar que todo mundo que esteve no poder nesse tempo todo ganhou alguma coisa para deixar isso correr solto, sem dúvida nenhuma, você vê que não está no colo especificamente nem de um governo A, ou B, ou C, mas de todos. Até porque o Legislativo tem mecanismo de fiscalização. A própria CPI das bets não foi aprovada. Em 10 anos a gente não tinha um relatório rejeitado por uma CPI, e a CPI da bet teve relatório rejeitado.